O BTG soltou resultado recentemente, um dos melhores resultados da sua história. O banco tem crescido bastante ao longo dos últimos anos e tem sido coroado agora com resultados recordes. E eu convidei aqui o João Daron, que é nosso analista aqui na Suno, para falar um pouco mais a respeito do resultado do banco. Mas antes do João falar, já se inscreve no canal, dá aquele joinha. Quem não se inscreve não consegue ver o vídeo até o final, hein? Então se inscreve agora. Com vocês, o João. E aí, Thiago, tudo bem? Aqui quem fala é o João Daron, com analista CNPI da Suno. Comentar um pouco sobre os resultados do BTG. Resultados bastante fortes, tá? E aí, o primeiro ponto que eu destaco em relação ao que foi apresentado pela companhia é muito em relação à estratégia que ela está adotando, tá? Então, a gente consegue ver nitidamente uma estratégia de expansão das suas receitas. No início desse ano, lá pelo dia 13 de janeiro, eles concluíram uma oferta primária de ações e aí levantaram mais de 2 bilhões de reais, 2,5. Por conta disso, o BTG ele conseguiu encerrar esse trimestre com o índice de Basileia bastante saudável, fechou em 17,7%. De liquidez também estão bastante confortáveis, então esse não é um ponto de preocupação para os investidores do BTG. Já referente a receitas, as receitas totais da companhia fecharam o trimestre aí com 2 bilhões 795 milhões. E aí bastante estável, bastante em linha com se a gente compara com o quarto tri de 2020. Só que quando a gente pega o mesmo período do ano passado, então o primeiro trimestre de 2020, a gente vê um crescimento muito forte. A gente teve um crescimento de 84% no tocante a receitas totais. Já nas receitas operacionais, a gente tem aí, atingiu 2 bilhões 408 milhões, também bastante estável com o quarto tri de 2020, mas muito superior ao primeiro tri de 2020. Outro ponto de destaque, eu acho que são os principais pilares do banco, tá? Então, o banco ele tem diferentes linhas de receita, e aí praticamente todos esses negócios, todas essas linhas de negócios tiveram resultados muito fortes. O Investing Banking, ele registrou uma receita aí de 483 milhões, que representa mais de 2 vezes a receita do mesmo período do ano passado. Então, resultado muito, muito forte. Ainda sobre o Investing Banking, o BTG ele se consolidou aí como número 1 em número de transações de M&A no Brasil e em toda a América Latina, mostrando a força desse banco nesse setor de atuação. Outro setor aí que cresceu bastante e continua crescendo com essa estratégia de expansão do portfólio é a questão de corporate e empréstimo para médias e pequenas empresas, tá? Então, essa linha de negócio representou uma receita aí de 554 milhões. Eu acho que assim, nos principais pontos do resultado, se não o principal, foi a questão do asset, da ELF do BTG, tá? Quando a gente pega a questão da asset do BTG, eles tiveram um recorde de captação e estão mantendo suas taxas de administração crescentes, tá? Então, esse pilar ele já representa 20% da receita da companhia, provavelmente vai representar mais no futuro, e aí o resultado é crescente, então trimestre após trimestre, apresentando crescimento estrutural e consistente. Então, há 5 trimestres consecutivos, o banco já vem apresentando crescimento nessa linha. E aí, um destaque para a questão de wealth, se a gente pegar os 2 primeiros trimestres de 2020, então, o primeiro e segundo trimestre, a captação ali girava em torno de 10 bilhões por trimestre, mais ou menos, tá? Quando a gente pegou a segunda metade do ano, ou seja, terceiro e quarto tri, essa captação dobrou. Então, a gente atingiu um outro patamar. E aí, quando a gente pega esse início de ano, a gente vê atingir um patamar ainda maior. Então, a captação já está em 33 bilhões por trimestre. Isso muito a ver com a migração das pessoas da renda fixa para variável, pessoas aí se interessando muito mais por investimentos, tá mudando um pouco a concepção do mercado, tem muito mais pessoas físicas entrando nisso, e aí é um ponto que eu acredito que seja estrutural. Eu não acho que seja alguma coisa de momento. Teve sim uma contribuição da taxa básica de juros diminuindo, a renda fixa ficando menos atrativo, mas eu acredito que seja muito mais uma questão estrutural do que conjuntural, tá? Então, eu acredito que para os próximos trimestres e anos isso deverá se manter, muito devido à cultura, tá? Então, eu acho que a cultura do brasileiro como um todo está mudando. Eles estão mudando a concepção sobre investimento, sobre educação financeira, e aí isso está se refletindo nos resultados do banco, que eu acho que cabe ressaltar
que é um dos bancos que mais investem em inovação, em buscar essa questão do investimento. Eu acho que ele é um dos principais players aí do setor e tem se destacado bastante quanto a isso, e é isso que reflete nos resultados. Quando a gente pega o lucro líquido contábil, a gente tem aí um aumento de 53% frente ao mesmo período do ano passado, fechou com 1 bilhão 176 milhões. E aí, só para finalizar, a companhia ela fez algumas aquisições, ela teve aquisição aí de 100% do capital social do Kinvo Tecnologia. Eu acho que isso tem bastante a ver com a ampliação do ecossistema digital do BTG, além de complementar um pouco a gama dos produtos que ele tem a oferecer, tá? Segunda aquisição interessante foi a da Necton Investimentos, fez aquisição de 100% do capital dessa empresa. E por fim, a companhia ela comprou as ações ordinárias detidas pela Caixa Par no Banco Pan, tá? Então essas ações aí representam mais ou menos 49% do capital votante do Banco Pan ou 26,8% do capital total do Banco Pan. Eu acho que a companhia ela tá no nível bastante saudável, então o índice brasileiro é bastante saudável, liquidez bastante saudável. O ROA dela tá bastante interessante, então se a gente pegar o ROA anualizado, a gente tem 16,8%, um número bastante interessante, e a gente vê um crescimento no patrimônio líquido consistente trimestre após trimestre, para mostrar um crescimento saudável, um crescimento bastante interessante do banco, que vem apresentando bons resultados, vem mostrando do que sua equipe é capaz. E aí seria basicamente isso, um overview dos resultados do BTG, tá bom? Forte abraço e se cuide. Muito obrigado, João. Sempre bom contar aqui com a ajuda dos nossos analistas para trazer aqui análises a respeito do que está acontecendo no mercado, com as empresas que movimentam a bolsa. O BTG é uma empresa que tem ganhado uma relevância grande, né? Valorizou bastante ao longo dos últimos tempos. E essa análise aqui com certeza vai ajudar todos os acionistas do BTG a formarem uma opinião melhor a respeito do resultado recente do banco. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, está esperando o quê? Se inscreve, dá aquele joinha e a gente se vê nos próximos vídeos.